Olá, queridos, mais uma vez com vocês aqui, pastor João Márcio, e com o nosso estudo sobre o crescimento na palavra de Deus. Para nós é uma alegria poder ter você conosco e pedindo a você já, que você possa compartilhar esses estudos. Não queremos aqui sermos pessoas midiáticas, mas nós queremos muito colaborar com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela avance. Então seria muito bom se você pudesse compartilhar com mais pessoas, da igreja, dos seus grupos sociais, para que essas pessoas pudessem acompanhar, porque nós cremos que a palavra de Deus pode mudar a vida das pessoas. Então, vindo aqui para o nosso assunto, semana passada foi o nosso quarto estudo, nós estamos entrando hoje no nosso quinto estudo sobre a palavra de Deus, e o estudo da semana passada nós estudamos panoramicamente a primeira carta de João, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o estudo do Evangelho de Marcos. Assim como a gente falou um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a primeira carta de João, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, E algumas coisas bem interessantes, a gente pôde aprender ali, estudando panoramicamente o Evangelho de Marcos. A primeira delas é que quem escreveu o Evangelho de Marcos foi o nosso amado João Marcos, que era primo de Barnabé. E nós aprendemos também que o Evangelho foi escrito entre o ano 50 e o ano 70 após Cristo. E foi um Evangelho direcionado mais aos gentios, mais especificamente aos romanos. Por que a gente entende que esse Evangelho foi escrito mais aos gentios? Porque uma das coisas que a gente já vê, todos os evangelhos você vai ver lá, Lucas e Mateus, falando da genealogia de Jesus. Esse, você não vai ver Marcos falando tanto. Marcos, na verdade, ele não vai falar sobre a genealogia de Jesus, ele não faz muita referência ao Sermão do Monte, e isso mostra que o foco, porque esse foco não era muito o foco dos gentios, e mais o foco dos judeus. Outras coisas interessantes, o conteúdo do Evangelho de Marcos, o tema central desse Evangelho apresenta Cristo como servo, e o versículo-chave é Marcos 10, 45, e o texto diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a vivacidade de detalhes que tem nesse Evangelho é muito notável, e embora Marcos seja o mais breve dos 4 evangelhos, frequentemente a gente vê ele incluindo alguns detalhes bem interessantes que você não vai encontrar nos evangelhos de Lucas nem no evangelho de Mateus, sobre os mesmos acontecimentos. Considerável atenção é dada principalmente à aparência, aos gestos de Jesus, novamente insisto que a importância de dedicarmos em cumprir essas tarefinhas que a gente tem passado para vocês, são muito simples, mas elas vão nos ajudar a crescer e a avançar no nosso conhecimento da palavra. Então Marcos, queridos, é um evangelho que mostra mais os atos de Jesus, do que as palavras de Jesus, se alguém pudesse dizer, é como se fosse o filme do ministério, das coisas que Jesus fez. Então, deixe os seus comentários, aqui embaixo no vídeo, compartilhe com os seus companheiros de estudo, com os seus líderes, discipuladores, pastores,
para que você possa ganhar habilidade, né, para que você tenha com quem compartilhar a palavra de Deus. E, inclusive, o nosso estudo de hoje, né, nós vamos ter como um tema compartilhar a palavra de Deus como estilo de vida. E uma pergunta que se faz necessário aqui no início desse devocional de hoje é que com qual a frequência que nós compartilhamos a palavra de Deus no nosso dia a dia? Qual a frequência que você compartilha a palavra de Deus? Ou que as pessoas compartilham a palavra de Deus com você? A gente vai ver alguns textos da Bíblia que vão nos ajudar nessa reflexão. A gente vai começar com um texto muito conhecido, e eu já posso dizer que foi o meu primeiro versículo que eu memorizei, não é? Um dos primeiros versículos que eu memorizei da Bíblia, que é exatamente Josué, capítulo 1, o versículo 8, né? E esse texto diz assim: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Um outro texto semelhante a esse, com o mesmo foco, está no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, o versículo 16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus e com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. A palavra de Deus, ela é muito importante, ela é a verdade, ela nos guia no nosso dia a dia, ela é um guia precioso em todas as situações, mas nem sempre a gente vê essa palavra sendo usada. Então, é algo tão precioso, e hoje nesse devocional eu quero chamar a sua atenção, porque eu imagino, e eu tenho a convicção em meu coração, assim como a gente vê poucas pessoas usando, eu tenho a convicção de que se nós começarmos a usar mais a palavra de Deus, o resultado vai ser maravilhoso em nossas vidas. Então o desafio para você hoje vamos praticar mais, vamos falar mais da palavra de Deus no nosso dia a dia, nas situações que envolvem o nosso dia a dia, e vamos colher também o fruto disso, né? O texto aqui de Josué, capítulo 1, versículo 8, querido, foi um dos primeiros versículos da Bíblia que eu memorizei, como eu falei para vocês, e ele nos chama a atenção para que a palavra de Deus esteja sempre em nossa boca. Ele começa a dizer: não cesses de falar, não cesse de falar. É algo parecido lá em Colossenses 3,16, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para quê? Que a gente deve falar sempre da palavra, porque existe outros textos da palavra de Deus, diz que a boca fala do que o coração está cheio, e quanto mais a palavra de Deus esteja em nós, mais a gente vai ter condição de usar essa palavra, de fazer uso dessa palavra em nosso dia a dia. E se essa palavra está em nós, como que vai ser praticada? Então o texto segue aí em Colossenses 3, para instruir, para aconselhar, com sabedoria, para louvar a Deus, para não murmurar em momentos de dificuldade. Se estamos cheios da palavra de Deus, queridos, nós vamos usá-la a todo momento. Sempre que a palavra é colocada em uma situação, o resultado é o que Josué 1,8 vai dizer para nós: então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Mas existe um segredo. Qual é o segredo de o nosso caminho ser próspero e a gente ser bem-sucedido naquilo que nós fazemos? É o que antecede, não é? É o que nós acabamos de falar. Ele diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele, dia e noite, ou seja, memoriza, tenha o texto da palavra de Deus na sua mente, no seu coração, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo que está escrito ali, para que você tenha a palavra de Deus, para que você tenha condição de aconselhar bem. Antes de você aconselhar, você precisa primeiro praticar esses princípios. Imagina que você está aconselhando alguém e essa pessoa te pergunta: você já
praticou isso alguma vez? Eu me lembro de um dos meus filhos pequenos ainda, sempre quando tinha uma situação, ele perguntava para mim assim: pai, você já experimentou isso? Você já passou por essa situação? Então, quando a gente vai aconselhar, querido, nada melhor em afirmar para aquela pessoa: olha, a palavra de Deus, ela nos orienta assim, assim. E você já praticou? Já. Eu já usei essa verdade na minha vida, nessa situação, naquela situação, e todas as vezes que eu usei essa palavra, eu fui bem sucedido. Amém? Lá no Salmo 119, versículo 9 a 11, a palavra de Deus diz assim: de maneira que poderá um jovem guardar o seu caminho puro, observando a palavra. De todo o coração te busquei, não me deixe fugir dos teus ensinamentos, guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ou seja, alguém chega em você e fala: como é que eu vou guardar puro o meu caminho? Então você vai dizer: olha, pela palavra. Porque se a palavra de Deus estiver no seu coração, se a palavra de Deus estiver enraizada na sua vida, na sua mente, você vai usá-la, você vai colocá-la em prática, e sempre que você colocar esse mandamento que está guardado no seu coração, você não vai pecar contra o Senhor, você não vai tomar um caminho errado. Não sei você, né? Mas você já esteve numa situação, querido, que acabou mal, e o sentimento que veio no seu coração naquele momento foi: se eu tivesse me atentado para o ensino da palavra de Deus, eu não estaria vivendo isso agora. Já viveu isso? Eu já vivi isso, não é? Eu já vivi isso na minha vida. Por isso é tão importante a gente ressaltar o valor da palavra de Deus ser guardada no nosso coração, dentro de nós, armazenada, memorizada, para que a gente possa colocar em prática quando for preciso. Não resolve nada a gente ter conhecimento, querido, se a gente não usar, se a gente não colocar em prática. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração, eu preciso falar sempre da palavra de Deus, mas acima de tudo, eu preciso usar a palavra de Deus no meu dia a dia. Faça um exercício, querido, faça um exercício, pense em quantas situações no seu dia a dia a palavra de Deus, ela pode ser usada, direta e indiretamente. A palavra de Deus, querido, ela é muito preciosa para ficar somente exposta num estante, como um souvenir, como um objeto de decoração, né? Algumas pessoas colocam a Bíblia lá aberta, só que ela não tem o efeito necessário. A palavra de Deus, ela precisa ser utilizada. Então esse exercício de você pensar: olha, eu estou numa situação, eu posso usar a palavra de Deus. Existem tantas situações da nossa vida, do dia a dia, que a gente pode usar a palavra de Deus. Como o próprio Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz: pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Amém, queridos? Vamos então vivenciar a palavra de Deus no nosso dia a dia, vamos praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia e experimentar os resultados, né, dessa palavra viva. Amém? Muito obrigado pela sua presença, que Deus possa te abençoar ricamente, que essa semana seja uma semana abençoada, que você possa praticar essa palavra e experimentar os resultados em sua vida em todo momento. Amém? Deixar aqui algumas tarefinhas rápidas para você, para a próxima semana. Estude, por favor, o capítulo 8 do livro do Tim LaHaye. Faça uma análise do Evangelho de João, capítulo 10, usando o questionário contido no capítulo lá do Tim LaHaye. Faça pelo menos 3 diários espirituais usando também o Evangelho de João, capítulo 10. Ok? Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, com toda a sorte de bênção da parte do Senhor, e até a próxima.